Sejam bem-vindos, esse é o programa Vida e Saúde que está começando. Hoje falando sobre este tema, como vocês viram agora nas imagens, né? Como nós estamos cuidando da nossa alimentação, o que realmente nós podemos ou não comer, e também essa preocupação excessiva de repente, né? Nossa, realmente será que podemos comer tanto determinado alimento, como nós vimos ali sorvetes, e estaremos falando também sobre outros alimentos. Vamos falar também sobre atividade física, mas é muito importante nós pensarmos nessa ideia de que até qual momento nós precisamos levar isso tão a sério. Então o Dr. Osmar Sigioka hoje estará conosco aqui falando sobre esse tema e tirando algumas dúvidas. Nós estivemos nas ruas conversando com as pessoas e, embora a gente fale muito sobre saúde, o que realmente é isso? Então nós vamos estar conversando com ele, vamos tirar as nossas dúvidas e espero que vocês gostem. É uma grande alegria estarmos aqui com o Dr. Osmar Sigioka. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo aceite, né, em estar aqui participando conosco. Muito obrigado, Ariel, pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa para a gente poder discutir um pouquinho e falar um pouquinho sobre saúde. Tá certo. Antes de entrarmos um pouquinho no tema, doutor, gostaria que pudesse falar um pouco da sua experiência, sua trajetória, né? De repente, alguns casos curiosos que já passaram na mão do senhor. Olha, Ariel, eu sou formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, né? Eu sou do interior de São Paulo, vim estudar aqui na UEL, fiz a residência médica, que seria a especialização em reumatologia, também aqui na Universidade Estadual de Londrina, coisa que eu tenho muito orgulho, que afinal de contas é uma baita de uma universidade. Eu estou aqui em Apucarana há cerca de 20 anos já, né? Tenho cabelos brancos, não sou tão assim, né? Mas já faz 20 anos que eu estou aqui, a cidade me abraçou, eu também gostei muito da população, da cidade. E graças a Deus a gente tem tido um certo sucesso, né, na cidade. Em relação aos casos diferentes, assim, a gente tem vários casos, né? É difícil citar um, assim. Mas esses dias eu recebi um paciente no meu consultório que há muito tempo não ia. É um paciente que a gente se dá muito bem, a gente tira sarro um do outro, é muito legal isso, porque assim, esse paciente especificamente ele ficou muito mal, ele ficou internado na UTI, ele quase morreu, né? Ele tem uma doença que chama lúpus, né? E graças a Deus hoje ele está muito bem, Anda meio estressado, viu, Ariel? Então às vezes dá uma descompensadinha, mas graças a Deus hoje ele está muito bem. Então é gratificante quando a gente tem esses casos assim que a gente consegue realmente ter um impacto na vida do paciente e realmente ajudá-lo de uma forma mais intensa, né? E é por isso que a gente enveredou pela essa área de medicina aí. Que bom. Você falou uma coisa tão assim forte agora que eu entendi de uma maneira tão positiva, esse contato entre o médico e o paciente, mas de uma maneira assim mais leve e de repente até mesmo mais amistosa. Isso mudou de um tempo para cá? Ariel, eu acho assim, isso tem mudado ao longo do tempo. Eu acho que há algum tempo atrás o médico era muito visto como Deus ou semideus, você não pode tocar, não pode conversar com o médico também é gente, o médico também tem seus defeitos, tem seus dias que não está tão bem humorado, mas assim, a gente tem a obrigação de sempre tratar bem o paciente, né? Afinal de contas ele vai lá pedir nossa ajuda. E claro que tem alguns pacientes que a gente trata com mais frequência, que eles vão com mais frequência no consultório, especialmente no meu caso, que trato principalmente de doenças crônicas, né? Nós acabamos tendo uma ligação maior com o paciente. Também hoje, o que a gente vê é muita gente passar para o outro extremo, né? Não respeitar o profissional. A gente vê muitas vezes no PAN, em unidades onde se trata
pacientes com urgência, emergência, muita gente não tem paciência, quer brigar com o médico, quer discutir com o médico, né? Muitas vezes o paciente chega, olha doutor, esse remédio que o senhor está me passando vai me fazer mal? Olha, quem estudou medicina, quem está lá se propôs a ajudar o paciente, a princípio ele não tem intenção de ferir, de machucar o paciente, de prejudicar o paciente, né? Eu sempre explico isso para meus pacientes, que isso é um princípio da medicina, é um princípio da não maleficência. Se alguém senta na minha frente, a primeira coisa que eu não posso fazer de forma alguma é prejudicar essa pessoa que veio pedir ajuda, né? Então muita gente vai com o pé atrás do médico, nossa, mas se eu tomar esse remédio vai me fazer mal, né? Muitas vezes é difícil da gente medir isso, tá entendendo? Então a relação melhorou de um certo ponto, que começou a gente ter o mesmo nível do paciente, afinal de contas, mais uma vez, nós somos seres humanos, como todo mundo, né? Nós somos profissionais, prestamos um serviço, mas ao mesmo tempo muita gente perdeu o respeito que tem um profissional na frente dele, né? É a mesma coisa de você sentar na frente de um advogado, de sentar na frente, você falou que é chefe de cozinha, sentar na frente de um chefe de cozinha, e tem que existir um respeito, né? Não que assim, eu sou superior, sou melhor que ninguém, de forma alguma, mas tem que existir um respeito para essa relação dar certo, né? Que bom, que bom. Doutor, poderia falar um pouco mais da sua especialidade para nós? Olha, a minha especialidade é reumatologia, né? É uma especialidade que lida essencialmente com doenças crônicas. Muitas dessas doenças são doenças autoimunes, né? O que são doenças autoimunes? Eu costumo explicar assim, nós temos o nosso sistema imunológico, que ele é responsável por combater coisas externas, vírus, bactérias, outras coisas. Só que muitas vezes esse sistema ele sofre uma desregulação. Ao invés de combater essas coisas externas, ele começa a combater as nossas próprias células. Células da pele, células do rim, células do cabelo, células do coração, do pulmão, etc. Né? Então aí a gente tem a psoríase, a artrite reumatoide, a artrite psoriásica, o lúpus, né? Existem outras doenças autoimunes fora da reumatologia, né? Por exemplo, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, é uma doença que o endocrinologista trata. A psoríase, se for só a questão da pele, é uma doença que o dermatologista trata. Então, basicamente são doenças autoimunes. Aí a gente tem osteoporose, tem artrose, tem as bursites, as tendinites. Então é uma gama gigante de doenças, né? Gigante, realmente. Certo, doutor. Nós vamos estar recebendo o Dr. Osmar aqui nesses próximos meses para falar de vários temas, né, doutor? Estaremos conversando aqui um longo período. Não, com certeza, com certeza. Acho que no próximo programa a gente pode aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais de cada tipo de reumatismo, tá? Hoje a gente vai dar uma geral no que é a saúde, o que é saúde integral, né? Eu sei que você recebeu aqui na semana anterior a doutora Priscila, né, que ela já falou de saúde mental, né? Isso. Falou sobre o Janeiro Branco. Isso, falou sobre o Janeiro Branco, que é um tema importantíssimo, né? Exato. Você até falou na abertura da questão da saúde, né? Definição da Organização Mundial de Saúde, sim, que assim, a saúde mental, a saúde social, a saúde física, tudo isso engloba, é uma coisa só, não tem como a gente separar, né? Então, a saúde mental hoje realmente a gente tem um problema muito, a nossa sociedade enfrenta muito esse problema, né? A saúde mental, a gente tem que realmente, tem que estar em dia, tem que estar em dia. Doutor, acho que seria interessante agora nós ouvirmos um pouco as pessoas nas ruas, né? Com as suas dúvidas, e de repente até tentando compreender um pouco melhor esse conceito de saúde. E geralmente a gente, pela correria do dia a dia, a gente pensa em saúde, pensa em alguns pontos só, mas na verdade é muito mais amplo, né? Com certeza. Vamos ver algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Olá, nós estamos aqui no centro de Apucarana. Como vocês podem ver, já começaram os preparativos para a festa do dia 28 de janeiro, cidade de Apucarana. E nós vamos conversar com algumas pessoas para ver o que elas pensam sobre o que é a saúde, tirar algumas dúvidas sobre o que poderia ser ou não adequado para nossas vidas. Então nós vamos ouvir um pouco as pessoas. Vamos lá? Pessoal, nós estamos aqui então com o Pedro, que está visitando a cidade. Ele é de Salvador, Bahia. Está aqui também para estar com alguns amigos, na verdade, né? Pedro, você poderia falar para nós, assim, uma pergunta para o nosso
o nosso especialista, Dr. Osmar? Assim, como estamos no nosso país precisando de mais educação, mais saúde, eu vou perguntar sobre o ramo da saúde. Doutor Osmar, o que é saúde? Então, como nós vimos aí, o nosso telespectador, doutor, poderia dar uma resposta para essa pergunta? Então, saúde, você já citou a definição da OMS, né? Envolve muito essa questão do bem-estar físico, mental e social, né? Então é importante a gente conviver em sociedade, né? Porque ninguém vive isolado. Eventualmente uma pessoa tem algum problema psiquiátrico ou depressão, ou tem um problema físico que não consegue muitas vezes ir na igreja, não consegue ir no parque, não consegue fazer um passeio, isso acaba limitando muito a pessoa. E isso, a ausência disso aí, isso atrapalha a saúde, né? Sim. Então, a convivência social faz parte do conceito de saúde, né? Assim como a saúde mental, né? Que a doutora Priscila já abordou de uma forma mais profunda. E a questão da saúde física, a gente tem que lembrar, assim, existe uma frase que a gente ouve muito, né, Ariel? As pessoas falam assim, eu tenho uma saúde de ferro, eu nunca vou ao médico. Não, mas espera aí, né? Isso não quer dizer que a pessoa é saudável. Existem várias doenças que muitas vezes, inicialmente, não trazem nenhum sintoma, né? A hipertensão, né? Ou a famosa pressão alta, muitas vezes, a pessoa pode ou não ter tontura, né? Às vezes a pessoa vai lá fazer uma simples medição da pressão e a pressão está lá, 16/10, né? 20/11, e a pessoa às vezes não está sentindo nada, né? Ou seja, se a pessoa não tem sintoma, não quer dizer que ela é saudável. Então, eventualmente, ela precisa ir no médico para trabalhar essa questão da prevenção, né? Muitas vezes, quem tem um histórico familiar de diabetes precisa fazer um examezinho lá de glicemia para dar uma olhadinha de vez em quando, ver se está tudo jóia, né? A questão do sobrepeso, que é uma questão que mais para frente a gente vai abordar aqui também, a gente tem que prestar atenção. Hoje, o índice de obesidade no Brasil é muito grande, o índice de obesidade infantil é muito grande. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala de saúde como um todo. Ótimo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com mais perguntas na rua. Laboratório Cinterlab. Exames laboratoriais nas mãos de profissionais altamente qualificados. Os melhores recursos tecnológicos para um diagnóstico rápido e preciso. Exames realizados por bioquímicos com mais de 25 anos de experiência. Sensibilidade e humanização no acolhimento de seus clientes. Laboratório Cinterlab. Um dos mais qualificados e tradicionais laboratórios de Apucarana e região. Fazemos particular e também trabalhamos com diversos convênios. Unimed, Copel, Sanepar, Aliança e muito mais. Na Rua Osório Ribas de Paula, número 455, próximo à Regional de Saúde, com estacionamento conveniado em frente ao nosso laboratório. Fone 3422-3674. Nós estamos aqui com o seu José Figueiredo. Ele tem uma pergunta curiosa para o Dr. Osmar. Doutor Osmar, quer dizer que o churrasco é remédio? Estamos de volta. Essa pergunta aí do nosso telespectador, muito importante e até mesmo engraçada, né, doutor? Com certeza. A gente fica pensando realmente até que ponto a gente pode nos dar assim, algum certo luxo, vamos dizer, né? Pensando na saúde, mas ao mesmo tempo deixando assim, fazendo algumas coisas que são agradáveis para nós, né? Com certeza. Ariel, você que é cozinheiro, né? A comida, você tomar um vinhozinho, você tomar uma cervejinha, isso faz parte da convivência social, né? Como a gente falou, isso também é saúde. O que não se deve fazer é exagerar na comida, exagerar na bebida, né? Depois você dá uma queimadinha fazendo uma atividade física, né? Mas essa convivência social, existem até trabalhos mostrando que o churrasco em si, se você for ver, mas se come muita gordura, tem lá o pão com alho, tem não sei o que, tem um monte de coisa que, entre aspas, não faria bem para a saúde. Sim. Mas o churrasco é uma instituição, ele não é só a questão da comida, é a questão de convivência social. Você está batendo um papo, você está contando piada, você está dando risada, você está entendendo? Então,
você tem que se permitir esse tipo de coisa, né? Afinal, nós estamos aqui para viver bem, para dar risada, para ter prazer, né? Ninguém fica pensando só em dor, só em doença, só falando de coisa ruim. A gente tem que sentar com os amigos e dar risada da vida, né? Exato. Com certeza. Essa questão, doutor, que vamos dizer, não é só o alimento, mas é o ambiente onde você está, são essas conversas que nós temos com os amigos, de repente aquela piada, né? Alguma coisa nesse sentido que vai provocando no organismo mesmo, liberando substâncias que poderiam trazer um benefício. Claro, lógico, com certeza. Minha esposa, a Juliana, que está aqui assistindo a nossa gravação, ela tem uma memória olfativa muito grande, né? E isso muitas vezes remete à questão da infância. Eu não tenho muito essas memórias, mas tem muita gente que tem. Então, essa questão de você tá comendo, sentir aquele cheiro da comida da vovó, né? Isso te traz umas lembranças, te traz coisas boas. E a gente tem que trazer isso para nossa vida, né? Afinal de contas, comer é um prazer, a gente está dividindo uma refeição com os amigos, é um baita de um prazer, a gente não pode abdicar desse tipo de coisa. Sim. Claro que a gente não vai exagerar, fazer churrasco todo dia, né? Sim. Tá lá, tomar um monte de cerveja todo dia, não dá, né? É de vez em quando, né? Mas isso faz parte da convivência social. Eu acho que isso, mais uma vez, engloba a questão de saúde, né? Quanto a essa questão mesmo do sistema imunológico, né? Todas as, vamos dizer assim, esses fatores mesmo, de tanto alimentação, quanto sono, quanto redução de estresse, eles vão gerando um sistema imunológico mais forte, né? Com certeza. Você falou de uma questão importante que é o sono, né? Hoje a gente está vivendo uma época aí de redes sociais que o pessoal fica aí no Facebook, no Instagram, no TikTok, né? Fica aí a noite inteira, tal, tem um sono ruim, né? Isso, a tela acaba atrapalhando o seu sono e a qualidade do sono é muito importante. A gente precisa descansar durante o sono, a gente precisa relaxar para no outro dia a gente estar pronto para enfrentar os pepinos do dia a dia, né? Para a gente trabalhar, para a gente, né, arregaçar as mangas e seguir em frente. Então o sono realmente é uma coisa extremamente importante na saúde. Vamos ver mais uma pergunta de um outro telespectador. Nós estamos aqui com a Gabriela e nós temos uma outra pergunta importante para os dias de hoje. Doutor Osmar, a rede social é prejudicial à saúde ou não? Realmente, nesse mundo de hoje, né, que nós estamos vivendo com todos esses avanços na comunicação e a internet, né, cada vez mais presente na nossa vida, o quanto ela influenciaria, né, de maneira positiva, vamos dizer, por um lado, mas de maneira negativa. Como que seria isso, doutor? Eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A internet não é diferente, né? Basta a gente saber como usá-la. Eu diria que assim, o lado ruim é a pessoa achar que tudo que ela acha ali é verdade, né? Então, muita gente coloca coisas lá que são para vender, ou são para aparecer, ou para dar like, você está entendendo? Então, não são coisas que têm embasamento científico, que não traz nada para a pessoa. Muitas vezes vai deixar a pessoa mais confusa, ou mais desesperada, ou esperançosa quando muitas vezes não deveria ficar esperançosa, né? Mas, por outro lado, também a internet, se você souber onde procurar informação, existe informação de qualidade na internet, né? Eu gosto muito do Dr. Drauzio Varela, né? Ele tem um canal no YouTube que você pode entrar lá no YouTube e consultar lá tudo que ele fala. Eu assino embaixo, né? Então, ele é um profissional muito sério. Ele sempre leva lá profissionais gabaritados. É o caso do seu programa aqui também, que você traz profissionais gabaritados para falar de um determinado assunto, né? Sim. Então, eu particularmente tenho um site também, sigesaude.com.br, SIGUEO, SUGUE Saúde, sigesaude.com.br. Lá tem alguns áudios do meu programa na rádio. Eu faço um programa na rádio toda terça-feira, na Rádio Água Viva. Eu faço live no Facebook, no meu Facebook, Dr. Osmar Sigioca. Estão lá disponíveis todos os vídeos que eu fiz, falando de cirurgia bariátrica, de balão intragástrico, já levei nutricionista lá, falando de cirurgia plástica, de vários temas, né? E sempre trazendo profissionais gabaritados para falar de um determinado tema. Eu acho que
nós médicos temos esta função também, que é uma função social, de esclarecer a sociedade, de não deixar as pessoas acreditarem em coisas que muitas vezes são falsas, né? Então é importante, parabenizo você pelo seu programa justamente por isso também, a gente consegue ter informação de qualidade acessível ao todo público. Muito obrigado, doutor. Uma questão bem importante mesmo nesse sentido, alguns casos, algumas pessoas têm um certo receio de procurar ajuda, né? Quando de repente elas têm alguma evidência de que estão com algum problema, né, de saúde. Daí elas vão buscar nesses meios que não são tão confiáveis, né? É muito difícil, né, Ariel? Porque assim, eu sempre explico para meus pacientes, por exemplo, a pessoa digita lá, eu acho que eu tenho lúpus, entra lá. Só vai falar coisa ruim ali. Ninguém vai falar que existem alguns casos de lúpus que a pessoa vai passar a vida inteira, não se vai fazer diagnóstico porque a doença é muito leve. Quem que vai ler aquilo lá? Ninguém vai ler, né? É igual aqueles jornais sensacionalistas que você espreme e sai sangue. A internet é a mesma coisa. Quanto mais coisa cabeluda que a pessoa colocar lá, né? Coisa que impressiona a pessoa, chama mais atenção. Você está entendendo? Então, assim, é muito difícil você achar um site. Você tem que procurar bem, de empresas confiáveis, de pessoas confiáveis, que vão falar o que é correto, né? Porque a grande parte das pessoas quer chamar atenção, e chama atenção de uma forma errada, infelizmente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Doutor, assim, falando sobre essa questão da internet, o que me veio na cabeça agora, de repente, foi lembranças, assim, muito pessoais da minha família, dos meus avós, meus bisavós, que viveram muito, viveram 95, teve uma bisavó minha que viveu 102 anos e tinha determinados hábitos, assim, de plantar ali o próprio alimento, de caminhar bastante, de não ter tanto estresse, né? Mas ao mesmo tempo, assim, esse sentido de tentar resgatar alguns desses hábitos antigos para a nossa vida moderna. Como que o senhor vê esse equilíbrio, né? Ariel, tem muita gente hoje que já está indo neste caminho, né? A gente vê histórias de executivos muito bem-sucedidos que abandonam tudo e vão para o sítio e vão cuidar do porquinho, da galinha, etc, etc. Muita gente hoje tem horta dentro da sua casa. Então, assim, essa questão de longevidade, ela é muito relativa, né? Hoje, se você for ver a média da população, a longevidade melhorou muito, muito, muito mesmo. É claro que tem a questão genética envolvida, você deve ter uma genética muito boa, né? Graças a Deus você deve ter uma genética muito boa, mas assim, as vacinas principalmente ajudaram muito nessa questão de aumento da longevidade. Há muito pouco tempo atrás se morria de coqueluche, se morria de pneumonia, né? Hoje se morre ainda, mas a pessoa é idosa, é debilitada, etc, etc. Dificilmente uma pessoa jovem, rígida, vai morrer de uma pneumonia, né? Por um outro lado, Ariel, eu sempre digo para todo mundo, olha assim, a responsabilidade da sua saúde cabe a você. Não cabe ao seu cônjuge, não cabe à sua família, não cabe ao médico, não cabe ao poder público. A pessoa tem que ter essa consciência de se cuidar, né? Principalmente em relação a essa questão da alimentação, né? A questão da atividade física. Hoje a vida ficou muito fácil, você tem um controle remoto da TV, você tem um controle remoto do portão, você tem controle para tudo que você faz no celular, né? A gente praticamente não anda para nada se você não... eu quero pedir uma comida, em vez de fazer a comida, você vai lá, pede pelo aplicativo, tá certo? Então, assim, a gente tem que saber usar as facilidades que a tecnologia nos trouxe, né? Mas tem que saber que, por outro lado, a gente tem que voltar algumas coisas, como você falou, a gente voltar às origens, com certeza. Tá certo. Infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Realmente esse tema ele é vastíssimo, né, doutor? A gente poderia ficar aqui horas, né, falando sobre o assunto, sobre todas as áreas da saúde, né? Mas eu gostaria que deixasse uma mensagem final, né, para os nossos telespectadores, alguma orientação, assim, alguma dica, para que realmente a gente possa cuidar mais de nós, né? Como falou agora há pouco, a responsabilidade da nossa saúde está em nós, né? Com certeza. Eu acho que assim, a primeira coisa, a gente tem que se gostar mais, né? A gente tem que se aceitar, tem coisas que a gente tem que fazer pro nosso gosto, pro nosso prazer,
Eu acho que assim, a gente não pode viver só pelo prazer, né? Eu como lá a gordurinha da picanha para me dar prazer. Não, peraí, né? Então assim, eu vou tomar todas hoje, porque não, a gente tem que ter moderação em tudo, né? Eu acho assim, se você tiver uma boa alimentação, você tiver uma boa convivência com seus amigos, você tiver um trabalho que você está se sentindo bem, que você está saudável, né? Você ter a questão espiritual na sua vida, atividade física é importantíssimo, né? O ideal é que você não tenha um sobrepeso muito grande, porque isso acaba trazendo consequências não só da minha área, da parte da articulação, mas também na área da circulação, na área do coração, para diabetes, para hipertensão, para várias coisas, né? Então assim, sono bom, boa alimentação, atividade física, convivência em sociedade. Eu acho que é basicamente isso, né? Esses são os pontos mais importantes. Com certeza. Muito bem. Foi uma honra recebê-lo aqui, doutor. Nós estaremos conversando aí mais em outros programas mais para frente. Eu que agradeço a oportunidade e espero que os próximos bate-papos sejam tão descontraídos e gostosos como esse. Que bom. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando o programa de hoje, Vida e Saúde. Sempre lembrando vocês que o objetivo aqui é trazer informação, trazer conhecimento, voltados ao conhecimento de si, ao cuidado de si. Como o doutor acabou de falar, né? Precisamos gostar de nós mesmos. Precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então, até quarta que vem e nós estaremos aqui novamente. Um grande abraço.